Tarcísio e o Bolsonaro juntos estão implodindo a direita brasileira. E um colega escreveu aqui, implodindo igual o que aconteceu com o submarino dos milionários, e é exatamente isso. Nesse momento nós temos o Bolsonaro e o Tarcísio disputando as narrativas de quem tá certo. O Bolsonaro quer se vingar do Lula, para se vingar do Lula ele quer fazer oposição a qualquer custo, enquanto o Tarcísio tá querendo usar a racionalidade para tentar atrair para ele os projetos. Então o Tarcísio disse para o Bolsonaro a seguinte coisa: olha, não vamos fazer oposição à reforma tributária, depois a gente fala que a reforma tributária é um projeto nosso. O Bolsonaro tá com tanto sangue no olho, com tanta vontade de se vingar do Lula, porque agora tá inelegível, que o Bolsonaro quer fazer oposição a qualquer custo. Qual que é o resultado disso? O resultado é ótimo, porque é uma briga, é uma implosão dentro da direita. Por quê? A turma da direita ela é não é tão idiota e tão imbecil que ela bate palmas pro Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro estando errado. Então o que está acontecendo nesse momento? Tarcísio está tentando ser racional porque gosta do Lula? Não, porque a reforma tributária vai dar certo e lá na frente eles poderiam dizer que a reforma tributária era projeto da direita. Mas o Bolsonaro está pedindo todo mundo para votar contra a reforma tributária. E aí o que acontece? Como o Bolsonaro é o cara que tem mais votos, as pessoas acabam aplaudindo o mais idiota, exatamente porque o mais idiota é o que tem mais votos. A melhor forma de destruir a direita é deixar com que pessoas da direita briguem e que a pessoa mais idiota da direita vença a briga. E é o que está acontecendo. Entre Tarcísio e Bolsonaro, precisamos concordar que Bolsonaro é muito mais idiota, mas o Bolsonaro está vencendo as discussões porque ele possui mais votos. Então, nessa questão da reforma tributária, é muito importante dizer que a reforma tributária passou na primeira votação, como trata-se aí de uma emenda constitucional, são 2 votações no Senado, 2 votações na Câmara, então ela já foi votada agora no primeiro turno, vamos dizer assim, né, na primeira votação, vai ser votada novamente pelo número de votos favoráveis, já dá para considerar a reforma tributária aprovada. Essa reforma tributária vai aumentar o preço dos alimentos? Não vai não, inclusive existe na reforma tributária previsão para isenção de impostos para os alimentos da cesta básica, mas o Bolsonaro e os bolsonaristas estão divulgando que a reforma tributária vai aumentar o preço dos alimentos. Isso é muito bom. É bom porque lá na frente, quando a reforma tributária melhorar o preço dos alimentos, melhorar a condição econômica do Brasil, a gente pode voltar atrás e mostrar, tá vendo, né? Lá atrás os bolsonaristas estavam mentindo a respeito da reforma tributária. E hoje foi o dia em que pela primeira vez o Lula falou que pode ser candidato à reeleição, e isso gerou sem dúvidas um desespero muito grande, mas muito grande mesmo, entre aqueles da direita que achavam que o Lula seria presidente até 2026. Descobrem os anti-Lula, descobrem os bolsonaristas, descobrem os fanáticos nesse momento que vão ter que aguentar o quadriplex do Lula. Isso mesmo. O Brasil vai ter Lula presidente até 2030. Então não adianta chorar, não adianta sofrer. É Lula presidente até 2030. Quem tiver aqui no TikTok, por favor, sigam o canal Leonardo Stolpa aqui no TikTok todo dia às 11 horas, falando aqui as principais notícias do dia. Muito obrigado, Ana Ferreira, que mandou aqui um super sticker. Muito obrigado também, que mandou aqui o Dom Sebastião, que disse: Tarcísio vai virar um novo Dória após trair o Bozo. O Dória, ele foi tão desprezado, mas tão desprezado que ele acabou desistindo. E isso é até muito bom, porque no momento em que o Dória desistiu de ser extrema oposição ao Lula, o Dória acabou ajudando. E o Ministério Público denunciou aquele homem bravo que decidiu que faria bagunça com o Zanin dentro do banheiro do aeroporto. É bem divertida a ideia de que naquele momento o cara só queria lacrar, e ele queria lacrar sobre o advogado do Lula. Mas agora o cara está sendo processado pelo ministro do STF, porque hoje o Zanin foi oficializado agora de vez ministro do STF. Mais cedo o PL tentou atrasar a votação da reforma tributária, deu errado. Deu errado porque o Lira não tá muito afim de dar corda para as loucuras do Bolsonaro. E aí um ponto muito importante que eu tenho para falar com vocês aqui também tanto, né, já falei sobre isso no Facebook e no YouTube, mas agora eu quero reforçar no TikTok.
é que a esquerda, ela não pode ficar dando corda para as maluquices do Nicolas Ferreira e do André Valadrão. Hoje não tem como mais fazer oposição ao presidente Lula usando a racionalidade, porque o presidente Lula está aumentando empregos, está gerando economias, viagens internacionais que eles acham que o Lula tem que ficar no Airbnb e reclamam do preço do hotel, estão trazendo bilhões em investimentos. Como não tem condições agora de fazer críticas ao governo Lula, o que essa galera tá fazendo? Não dá para fazer crítica ao governo Lula com coisas racionais, com números, com geração de empregos e com crescimento econômico. Então vamos falar de loucura. Eles falam que o Lula vai fechar a igreja, que o Lula vai estabelecer a ditadura gay, falam tudo enquanto é tipo de loucura. Mas no momento em que a esquerda fica repercutindo e falando que o André Valadrão tá sendo homofóbico e dá corda pro Nicolas Ferreira, a esquerda acaba fazendo uma coisa que aqui no Facebook e no YouTube eu falei e vou repetir para vocês agora no TikTok. A palavra do Nicolas Ferreira e a palavra do André Valadrão é como se fosse uma bosta que foi deixada no meio da rua, e aquela bosta, ela tem ali orbitando em volta dela várias moscas. Enquanto aquela bosta estiver apenas no meio da rua, vai ter só aquele pouquinho de moscas rodando em volta daquela bosta e ela não vai perturbar ninguém. Só aquele tantinho de moscas que são os fanáticos de direita. Mas no momento em que você leva as palavras do André Valadrão ou do Nicolas Ferreira para outros lugares, é como se você pisasse naquela bosta e começasse a espalhar aquela bosta para todo lado. Você está fedendo para tudo enquanto é lado, inclusive levando a bosta às vezes para dentro da sua casa. Então a melhor forma de reagir às palavras do André Valadrão e às bobagens do Nicolas Ferreira é simplesmente ignorando o que eles estão falando. Deixem que eles falem, deixem que eles continuem produzindo merda para as moscas orbitarem, mas não vamos dar corda, não vamos bater bumbo para maluco dançar. Deixa o Nicolas falar sozinho, deixa o André Valadrão falar para as moscas dele e pronto. Porque o que esses caras estão querendo nesse momento é exatamente usar essas teorias malucas, teorias conspiratórias, para tentarem trazer a ideia de que o Lula não vai ser um bom governo agora, não por causa dos números. Está gerando emprego, está crescendo a economia, está diminuindo o valor do dólar, está aumentando o valor do real, os alimentos estão abaixando o preço. Tá tudo bom, não tá? Ah, mas o Lula é amigo do Maduro, que é comunista. Ah, o Lula vai transformar o Brasil em comunista. O Lula vai fechar a igreja. O Lula vai implementar uma ditadura gay. Tudo enquanto é loucura que esses caras estão trazendo nesse momento, é exatamente o desespero de porque eles não têm nada de concreto para falar contra o governo Lula. Tá dando tudo muito certo na economia. E agora eu peço para você que ainda não seguiu, sigam aí o criador da live. Amanhã eu volto às 23 horas aqui no TikTok. E lembrando, às 22h30 eu estou ao vivo no YouTube Leonardo Estopa. Às 22h30 eu estou ao vivo também no Facebook.